Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do programa Reflexões. Venha comigo ouvir mais um episódio deste programa. Bom dia, irmãos. Você que está assistindo em casa, bom dia para você também. Se por acaso você está assistindo gravado, em outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz estejam com todos vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Do verso 18. Amém? Leamos. Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Nações aqui é etnia, não é Brasil, Estados Unidos, Paraguai, é etnia. Todas as etnias que estão dentro de cada país. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos nesse momento de campanha de missões. Mas o que é esse momento de campanha de missões? Nada mais é do que um momento para nos fazer lembrar e refletir sobre essa missão tão importante. E aqui nós temos as palavras de Jesus sobre isso. Campanha de missões é para nos mobilizar. Campanha de missões é para nos fazer lembrar de que há algo muito importante acontecendo no Brasil e no mundo. Porque missões não se faz apenas na época de campanha, mas sim 365 dias do ano. O que é melhor do que ler as palavras de Cristo sobre isso, sobre missões? Esse texto que nós lemos, ele é denominado como a Grande Comissão. E o que seria uma grande comissão? Comissão nada mais é do que uma incumbência, um chamado. Então, Jesus está nos fazendo um chamado aqui. E por que a grande? A grande é porque ela é importante. Aqui, quando Jesus está comissionando, quando Jesus está aqui dando essa missão à sua igreja, ele está fazendo uma virada de chave nos discípulos. E mais à frente nós vamos ver um pouco mais sobre isso, um pouco mais aprofundado. Nesse momento aqui, Jesus está virando a chave nos discípulos. Está fazendo uma alteração na forma que os discípulos deveriam seguir desse ponto para frente. Por isso, a grande. Não que tudo que Jesus ensinou para trás seja menos importante, mas aqui é um ponto de virada. Nós vamos ver mais para frente. A grande comissão não é para os discípulos, apóstolos ou a igreja primitiva. Não é para o pastor ou o líder da igreja. A grande comissão é para cada um de nós. A grande comissão é para toda a igreja, não para pessoas específicas, não para líderes, mas para toda a igreja, desde aquele tempo até quando Jesus voltar. É uma missão para todos nós. E essa missão é uma missão muito importante. Jesus está alistando cada um de nós. Um alistamento, sim, para uma missão de resgate. Mas não é um resgate contra a fome, não é um resgate contra acidentes naturais, não é um resgate contra a pobreza, miséria, não é um resgate contra nada que seja temporário e terreno. Esse resgate é contra o maior acidente já ocorrido na face da terra: o pecado, a perdição eterna. Nós fomos alistados por Deus
para lutar contra a perdição eterna daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Essa é a nossa missão. Não é contra o miséria, embora também tenhamos que ajudar, mas é contra a perdição eterna. Entrando no texto específico, no verso 18, eu quero trabalhar com uma palavrinha, a autoridade. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu. Precisamos entender que após a morte de Cristo, os discípulos e todos aqueles que seguiam a Cristo começaram a duvidar do que aconteceria depois. Haviam dúvidas sobre o plano de Deus. De repente, tudo que eles aprenderam com Cristo morreu com Cristo na cruz. Haviam dúvidas. Muitos não sabiam o que estava acontecendo. E então, Jesus aparece aos discípulos e chama a autoridade para si. Ele mostra que nada do que ele ensinou morreu na cruz, porque ele vive. Ele se apresentou diante de todos para mostrar que estava vivo. E todos os ensinamentos, tudo que ele fez até ali, não morreu na cruz. Porque se ele está vivo, tudo o que ele ensinou permanece vivo. Então Jesus mostra a sua divindade. Ele afirma diante dos olhares de todos que ali estavam que ele é filho do Deus vivo. Ele mostra a sua autoridade, chama para si, para que todos pudessem crer nas palavras dele. E então, aí vai vir a virada-chave mais à frente. Todas as maravilhas, todos os ensinamentos, tudo o que foi feito, tudo o que foi ensinado está vivo, porque ele vive. Muitos teólogos acreditam que essa passagem aqui, ela não é só para os discípulos dos apóstolos, mas uma união dos apóstolos na Galileia com outros discípulos. Se havia dúvida entre os próprios apóstolos, aquele temor, o medo de saber, será que Jesus morreu e tudo o que nos foi ensinado acabou aqui? Se já havia dúvidas entre os apóstolos, imaginem os discípulos, os seguidores. Jesus vem e aparece, fala a todos, mostra a todos. Então não há mais dúvidas. Jesus reivindica tudo isso. Ele mostra que ele se apresenta e chama a autoridade. Então, após tudo isso, após essa questão de mostrar que ele não estava morto, nem nada do que ele ensinou estava morto, vem a virada-chave. Por quê? O que é essa virada-chave? Os apóstolos e todos os seguidores, eles seguiam, eles ouviam, eles prestavam atenção. Só que, a partir de agora, Jesus vai aos céus e não mais os seus seguidores serão ouvintes, não mais os seus seguidores serão observadores, mas a partir de agora, eles terão que ser praticantes. Tudo o que eles aprenderam, agora eles têm que praticar. Tudo o que eles seguiram, agora eles têm que fazer. Mudou, virou chave. Agora, com a grande comissão que Jesus está fazendo, é: vocês me viram, vocês me seguiram, vocês me acompanharam, mas agora a missão está com vocês. Eu estarei com vocês até o fim dos dias, mas a missão está com vocês. A missão não é mais em seguir para aprender. Vocês já aprenderam, agora executem tudo o que vocês aprenderam. Virou a chave, mudou. Agora não somos mais apenas observadores, não somos mais ouvintes, mas somos pregadores. E assim como os discípulos, assim como os apóstolos, isso também é para nós. Nós já nos convertemos, nós já aprendemos e agora nós temos a missão de falar do Evangelho, de pregar esse Evangelho. A missão também nos foi dada. No verso 19, nós temos a seguinte palavra que eu quero chamar a atenção, que é o id. O id aqui não está com uma ordenança no grego. Ele seria melhor traduzido aqui no gerúndio, indo. Por quê? Porque a única ordenança que é dada aqui nesse texto é pregar, fazer discípulos. O indo está nessa questão auxiliando a ser fazer discípulos.
O hino nos faz entender que os apóstolos vão fazer a casa. Os apóstolos, naquele tempo, qualquer deslocamento era praticamente feito a pé, era praticamente feito a cavalo, a burros, ou a puxado por animais. Eram deslocamentos lentos de uma cidade a outra. O que Jesus está dizendo, o seu deslocamento de uma cidade A para uma cidade B, você pregue no caminho, pregue os seus deslocamentos. Hoje em dia, os nossos deslocamentos são diferentes, mas naquele tempo, além do Evangelho ainda ser diminuto em relação aos judeus, em relação aos gregos, aos romanos e a todos os outros, ou seja, era certo encontrar não crentes no Senhor Jesus Cristo durante o caminho. Aqui, o que ele está dizendo é: não se prendam à cidade A, não se prendam à cidade B, não se prendam a locais. Preguem em todo lugar. Preguem em todo lugar. Não se fixem em templos, não se fixem em cidades onde você vai caminhar da cidade de destino, da cidade de partida até a cidade de destino. Não fiquem calados, mudos no seu deslocamento. Preguem em todo lugar. E aí talvez você pare, pense e me pergunte: e eu? O meu deslocamento atual, eu não encontro ninguém que seja um não crente, então eu estou livre do chamado? Estou livre dessa pregação? Não, porque é justamente o X da questão não se prendam a locais. Não importa se você vai pregar no seu deslocamento, se vai pregar vizinhos, não importa como, mas pregue. O X da questão não fiquemos presos ao nosso tempo, não fiquemos presos à nossa casa. Precisamos pregar da porta para fora. Nós precisamos pregar para fora da nossa porta. Evangelizar não é trazer um não crente para a igreja e torcer para que o pregador fale palavras que cheguem ao coração do não crente. Evangelizar é isso. Isso é quase como contar com a sorte. Evangelizar é você pregar, acompanhar, estar junto. Evangelizar é você fazer relacionamento e falar de Cristo. Trazer um não crente para a igreja pode? Pode. Mas evangelizar não é trazer e torcer para que as palavras do pregador cheguem ao coração do não crente. Porque a obra é feita não pelo pregador, não pelo pastor, não pelo seminarista, ou pelo diácono, ou pelo líder qualquer que esteja a pregar aqui na frente. É feito por você, é feito por mim, por todos nós. Se nós só trouxermos pessoas ao templo e torcer para que a palavra do pregador chegue ao coração, isso não é evangelho. Isso é trazer a uma pessoa e torcer para que aconteça algo. Se você não trabalhar no dia a dia com essa pessoa, as chances de uma conversão são muito menores, porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho, nós não estamos evangelizando, nós estamos trazendo para cá, para que alguém evangelize num tempo muito mais curto, num tempo de 30, 40 minutos, uma hora, dependendo do tipo de culto, onde o pregador vai falar, mais um tempo de cânticos, enquanto você não fez o trabalho durante a semana, enquanto você não falou de Cristo. 40 minutos perto de uma vida inteira não é nada. Precisamos evangelizar corretamente. A missão é para todos nós, não é para mim, não é para o outro, é para todos nós, cada um de nós. Precisamos pregar e falar desse Evangelho maravilhoso. Vamos viver essa missão que nos foi dada por Cristo. Ainda no verso 19 vem a verdadeira ordem, que é fazer discípulos. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo é justamente fazer essa caminhada, pregar, mas estar junto. E após a conversão, continuar caminhando junto com a pessoa. Discipulado é você ensinar, estar junto, apoiar. Quando a pessoa, o novo convertido, fala que já você está ali apoiando, ajudando. Essa é a ordenança de Cristo.
não é falar do Evangelho somente, é viver o Evangelho constantemente como um novo convertido, fazer discipulado. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Não é somente falar, mas estar junto com o novo convertido. Estar junto, caminhando ao lado. Assim como Cristo fez e os discípulos fizeram com os novos convertidos, e foram se agregando à igreja, devemos caminhar lado a lado. A missão da igreja é nossa. A missão da igreja não é só minha, não é só sua, não é só do outro, é de todos nós. É pregar, é falar, é discipular, é acompanhar. O que são missões? O que são missões? Missões é a abrangência de missões é local, ao nosso redor, é nacional, como nós estamos em campanha agora, missões no Brasil, e também mundial. Temos todo esse alcance, local, nacional e mundial. E talvez você pare e me pergunte: eu não me sinto chamado para ir para longe, o que eu devo fazer? Você deve pregar nas redondezas, você deve viver o Evangelho nas redondezas, mas viver o Evangelho nas redondezas não te livra de auxiliar as missões ao longe. Viver o Evangelho e pregar o Evangelho na redondeza não te livra de auxiliar as missões no Brasil e no mundo. Você tem a obrigação de pregar ao mundo. E se você não vai pregar com a sua boca, você precisa fortalecer os missionários que estão espalhados pelo mundo e no Brasil. Seja ajudando com recursos, seja mandando suprimentos ou intercessão, não importa como, você precisa fortalecer missões. Nós não podemos nos esquecer de missões nem sequer um dia, porque muitas vezes nós nos lembramos de missões somente quando há campanha na igreja. Quantas vezes você ora como missionário ou missões em geral durante o ano? Quantas vezes você se lembra de missões? Quantas vezes? Nós não podemos esquecer de missões nem sequer por um dia. É importante que nós nos lembremos. Não importa se você vai auxiliar com recursos, não importa se você vai para pregar, não importa se você vai interceder, mas faça constantemente, 365 dias, 12 dias do ano. Não se esqueça de missões, nem sequer por um dia, porque quando nós estamos aqui, muitos estão sofrendo lá, longe, sejam dificuldades de perseguição, dificuldade como na floresta, animais, insetos, doenças, não importa quais são as dificuldades deles, cada um tem a sua, assim como nós temos a nossa. Nós precisamos nos lembrar de missões todos os dias, precisamos orar, interceder, seja para um país, seja para uma região, seja por que for. Se souber nomes de missionários, ore por esses nomes. Nunca se esqueça de orar por missões. Nós temos o costume, e é normal, de orar pelas nossas dificuldades. É absolutamente normal. Mas nós precisamos nos policiar para lembrar de orar também para aqueles que estão longe, por aqueles que não conhecemos de perto. Mas não podemos nos esquecer de orar por missões, nem sequer um dia. Como disse na leitura, o mundo aqui, as nações, vai muito no verso 19, vai muito além do que países, vai muito além de nações, vai muito além de regiões, são etnias. Se num país existem muitas etnias, muitas raças, vamos chamar assim, povos dentro do país, precisamos alcançar a todos. Não basta nós chegarmos num país e achar que ficamos à bandeira do Evangelho, nós precisamos avançar em todas as localidades. Ainda há regiões que não há Bíblia traduzida para o seu idioma. Nós precisamos continuar avançando. Por isso, não
jamais de orar por sonhos, para que Deus levante atores, para que Deus levante pessoas que vão, os que já estão lá, serem mantidos pelo Senhor, porque dificuldades vão aparecer a todos. Se há para nós, imagina para quem está longe da sua cultura, longe do seu povo, precisamos estar atentos aos sonhos a todo tempo, porque não é um chamado da liderança da igreja, é um chamado de Cristo para cada um de nós. E avançando um pouquinho, ainda nesse verso 19, nós vemos que ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos nos confundir aqui batismo como algo necessário para a salvação. Muitos leem equivocadamente o texto, acreditando que por estar aqui, ele diz que o batismo é algo necessário para a salvação. O batismo não é algo necessário para a salvação. O batismo é uma consequência. O batismo é um simbolismo, todos nós sabemos disso, de que a pessoa abandona, ele morre para as coisas do mundo e passa a vir para o reino de Deus. Isso é o simbolismo do batismo. Ele deixa de estar preso às coisas do mundo, deixa de seguir a doutrina do mundo para passar a seguir a doutrina do Senhor. Abandona o mundo e vive para o reino de Deus. Deixa de estar dependente das coisas do mundo, de buscar em primeiro plano as coisas terrenas, para buscar as coisas dos céus em primeiro lugar. E o batismo, ele é um simbolismo disso. O batismo, ele é algo apenas simbólico, muito importante, mas simbólico. A fé é sempre o centro, e aqui mantém-se assim, a fé é o centro. Jesus Cristo sempre disse: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Nós vemos o ladrão da cruz que morreu e foi prometido pelo Senhor que estaria nos céus, mesmo sem se batizar. Não houve tempo de batismo. O batismo não é obrigatório para a salvação, mas uma consequência da pregação, uma consequência do acompanhamento, da conversão, da pregação, da conversão, do acompanhamento e do discipulado nessa hora. Pregação, arrependimento, conversão e discipulado. Depois do batismo. O batismo nada mais é do que um carimbo de que o trabalho de discipulado está sendo feito, que a igreja está pregando, que a igreja está discipulando, acompanhando. O batismo é simplesmente um carimbo que a outra luz de Cristo está sendo feita. Não é obrigatório para a salvação, mas é um carinho de que o trabalho de que foi nos dado por Cristo está sendo bem executado. Nós precisamos estar atentos e nos alegrar com o batismo, porque é justamente esse simbolismo que mostra que estamos no caminho certo, estamos pregando, estamos doutrinando as pessoas com a doutrina do Senhor, discipulando, acompanhando todos os novos convertidos. Porque, irmãos, a partir do momento que há conversão, muitas tribulações vão passar pela vida do novo convertido para que ele desista. Nós precisamos estar juntos, acompanhando. Chegando ao batismo, são sinal de que estamos no caminho certo. Mas mesmo depois do batismo, nós precisamos continuar acompanhando. E amanhã, esse fará o mesmo trabalho que nós fizemos, de pregar, evangelizar, acompanhar. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. E precisamos estar atentos a isso. Voltando um pouco, nós vimos que Cristo veio diante de tanto medo, tanta dificuldade, tanto temor, tantas dúvidas. Ele se apresentou, mostrou ser Deus, Filho de Deus vivo, e chamou para si a autoridade dada por pelo Pai, para que todos aqueles que estivessem ali vendo-o pudessem entender o que ele faria daí para frente. Que nada do que ele ensinou morreu na cruz porque ele estava vivo. E a partir daí, então, ele faz a virada de chave.
Todos deixaram ali de ser seguidores, meros ouvintes, meras pessoas que assistiam, mas passaram a ter a obrigação, porque Cristo estava chamando, comissionando, para que a partir daquele momento deixassem de ser ouvintes para serem pregadores, passassem a partir daquele momento a ser ativos, e essa ordenança chega a nós. Essa ordenança é viva hoje. Precisamos estar ativos. Não podemos estar presos ao banco, não podemos estar presos à nossa casa assistindo pela internet. Precisamos assistir os cultos, estar em comunhão, sim, mas precisamos pregar. E não é só dentro da igreja, é da porta para fora. Precisamos alcançar a todos. E se nós ficarmos presos ao tempo, nós não vamos alcançar muita gente. Nós não vamos alcançar muita gente. Nós precisamos estar da porta para fora, vivendo, exalando o aroma de Cristo, refletindo a imagem de Cristo e pregando o Evangelho a todos. Não ficar preso a quatro paredes. Nós não podemos estar presos a quatro paredes. Essa é a missão que Cristo nos passa. E se nós falharmos com essa geração será perdida. Se nós falharmos com essa geração será perdida. Não podemos falhar. Não podemos falhar porque é um chamado de Cristo para nós. Não podemos estar acomodados nos bancos. Não podemos estar acomodados no nosso sofá. Nós precisamos agir porque Cristo nos chama. Há muitos aí para fora perdendo a sua vida, mas eu não estou falando de perder a vida terrena, eu estou falando de perder a vida eternamente. Se já nos dói perder um parente, imagina pensar que uma pessoa acabou de morrer e vai estar no inferno no resto da sua existência, pela eternidade, porque a vida não acaba ao fechar os olhos. Continuamos após fechar os olhos. Nós precisamos ter o ardor, nós precisamos ter o nosso coração em chamas pelo Evangelho. O Evangelho é a comissão de Cristo. Tudo o que nós aprendemos precisamos aplicar. E a comissão de Cristo nos diz: vá para qualquer lugar e pregue, faça discípulos. Precisamos sair do nosso comodismo, sair dos nossos medos, sair das nossas dificuldades para pregar o Evangelho a todos. Muitos estão aprendendo a sua vida, mas não é a vida terrena, é a vida eterna. Muitos estão indo para o inferno, vão sofrer porque muitas vezes nós não soubemos evangelizar, não soubemos falar. Quantos passaram aqui por nós? Quantos foram no nosso projeto, sentaram nos nossos bancos e não estão mais entre nós? Estão pelo mundo ou já morreram? Entraram pelo crime. Será que nós fizemos o nosso trabalho corretamente? Será que nós pregamos, evangelizamos, discipulamos corretamente? Ou só nos preocupamos com coisas terrenas, esquecemos do que é primordial, que é o Evangelho? Amados, qualquer coisa que nós façamos, seja projeto social, seja dar comida, seja lá o que for, o que vem primeiro não é a ação social. Tem que ser o ardor de levar o Evangelho para os que sofrem. Precisamos levar o Evangelho para os que sofrem. O resto é secundário. Nós precisamos fazer missões. Precisamos falar de Cristo. Comida. Precisamos também tirar as pessoas da miséria. Se pudermos ajudar, precisamos fazer também. Mas a nossa missão não é curar a fome. A nossa missão não é tirar pessoas das ruas. Isso é secundário. Se pudermos fazer, façamos. Mas o nosso ator primário tem que ser levar o Evangelho. Tem que levar o conhecimento dessas pessoas a Cristo. O resto é apenas secundário. Pode ser duro, pode ser triste pensar que é tudo secundário, mas é secundário. Porque se a pessoa morrer com fome sem Cristo, vai sofrer pela eternidade. Mas se a pessoa morrer com fome, mas conhecendo a Cristo, ela não vai sofrer ao morrer. Façamos sim todo o possível para ajudar os necessitados, mas a
a nossa missão primária é levar o Evangelho. O resto é consequência do nosso trabalho de hoje. Fazer projeto social é muito bom, mas nós precisamos pensar primeiramente em falar de Cristo, ajudar as crianças a ler, a fazer matemática, a comer. É muito importante, mas o mais importante é que descobrimos que nós façamos discipulado, não percamos oportunidades alguma, nenhuma oportunidade de falar e pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu quero contar uma história que não é mesmo que conto, que simboliza, que ilustra isso. Quando Cristo terminou sua obra e chegou ao céu, os anjos o receberam com exultante celebração. Então, um anjo se aproximou do Senhor e perguntou: Senhor, tu consumaste a obra da redenção, mas quem vai contar essa boa nova para o mundo inteiro? Então Jesus vira para esse anjo e o responde: eu deixei 12 homens preparados para essa tarefa. O anjo se assustou e retrucou: mas Senhor, e se eles falharem? Jesus Cristo olha para o anjo e diz: se eles falharem, eu não tenho outro método. Se eles falharem, eu não tenho outro método. Amados, o método de Cristo para alcançar os perdidos é você. O método que Cristo escolheu para alcançar os perdidos não são anjos, não são arcanjos, é você. Não podemos falhar nessa missão. Cristo nos chamou, Cristo nos comissionou, nos deu a missão de espalhar essa boa nova, de levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Nós não podemos falhar. Nós não podemos falhar. Essa é a nossa missão. Esse tem que ser o nosso ator. Essa tem que ser a nossa visão. Falar de Cristo. Falar desse Evangelho. E não é só nesse período de missões nacionais, ou de missões mundiais, ou de evangelismo da igreja em algum dia específico. São 365 dias no ano, 12 meses no ano. Esse é o tempo que nós temos de falar de Cristo. Temos que viver o Evangelho, exalar o aroma doce de Cristo, refletir a imagem de Cristo. Não é um dia, 2, 30, 60 no ano. Não. 365 dias. Esse é o tempo. Nós não podemos falhar. E se falharmos, a nossa geração está perdida. Se nós falharmos, a nossa geração está perdida. Cristo nos escolheu para falar desse Evangelho. Todo sofrimento foi dele. Ele morreu na cruz, derramou sangue, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O trabalho foi dele. E a única exigência, o único pedido, o único chamado de Cristo para nós é pregar o Evangelho. O que é falar de Deus? O que é falar dessa boa nova? O que é expressar essa coisa tão maravilhosa que foi o sangue de Cristo que nos tirou das prisões, das amarras do pecado? O que é isso? Perto do sacrifício de Cristo por nós. Quem tinha que estar lá é eu, é você. Mas Cristo morreu por nós. E o chamado dele para nós é: leve essa boa nova a todos. Leve essa boa nova para todos. O método de Cristo para alcançar os perdidos somos nós. Não podemos falhar. Nós somos o plano de Cristo para levar o Evangelho a todos. Nós somos o plano. Se nós falharmos, a nossa geração estará perdida. Se nós falharmos, aqueles que estão à nossa volta estarão perdidos. Se nós falharmos, o Brasil estará perdido. Se nós falharmos, o mundo estará perdido. Não deixe para a próxima geração. A próxima geração tem que aprender conosco o que é evangelizar, o que é ter amor por missões, o que é ter amor por essa grande comissão que Cristo nos deu. A próxima geração tem que aprender conosco. E não nós esperarmos
uma próxima geração se levante para pregar, porque essa missão é minha, é sua, é nossa, não é de pessoas específicas, não é de quem está em campo, é de todos nós, porque cada um de nós temos o nosso campo, cada um de nós temos a nossa obrigação, não podemos deixar para amanhã, porque nós temos que fazer hoje. Missões se fazem em todo lugar, em todo tempo, todos os dias, não dias específicos. Precisamos pregar, fazer discípulos, acompanhar. A pergunta que eu quero fazer é: o que você tem feito até aqui? O que você tem feito até aqui com os sonhos? Você tem pregado, tem evangelizado, tem orado pelos missionários que estão espalhados? O que você tem feito? O seu coração arde em missões? Você chora ao saber de um perdido que morreu e está com a sua vida perdida para o resto da eternidade? Quando eu vejo um bandido morto, eu não fico feliz pela perda da vida. Eu fico triste porque aquela vida vai crescer no inferno por toda a eternidade. Talvez tenha faltado um pouco de evangelismo ali, mas não podemos ficar felizes com a morte do mundo. Nós precisamos chorar com a morte do mundo, porque cada um que morre é um sinal de que provavelmente nós falhamos em algo. Nós precisamos estar com o nosso coração ardente. Nós temos um campo muito vasto entre nós. Não podemos ter medo. Precisamos pregar daqui para fora. Precisamos levar o Evangelho a todos. Precisamos ter o ardor, o fogo no nosso coração. Nosso coração precisa queimar, arder com missões. Nós precisamos olhar para os perdidos e ter o amor de levar a boa nova. O trabalho vai ser do Espírito Santo. A conversão é trabalho do Espírito Santo. Mas a missão de Cristo é nos dar que nos foi dada é pregar, falar, acompanhar, discipular. Isso nós não podemos falhar. Se vai se converter ou não o trabalho do Espírito Santo, nós precisamos aceitar essa grande promoção. Ensinando-os, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo estará conosco, ao nosso lado, durante todo o tempo. Obedeçamos o chamado de Deus. Obedeçamos o chamado que Cristo deu por cada um de nós. Nós não somos ouvintes, nós somos praticantes desse Evangelho. Nós não podemos estar acomodados nos bancos, não podemos estar acomodados ao sofá. Precisamos praticar isso que Deus está nos chamando. Pregar, discipular, falar, exalar a honra de Cristo, refletir a imagem de Cristo. Precisamos fazer missões ao nosso redor, fortalecer as missões no nosso país e no mundo todo. Precisamos orar pelos que estão longe. Precisamos fazer o nosso trabalho aqui. Mas nós não podemos parar um dia sequer de ajudar os missionários, de fazer o nosso trabalho pessoal também, de pregar a nossa volta. O Evangelho não é pregar dentro do nosso tempo. O Evangelho é levar essa palavra maravilhosa que nos salvou através do sangue de Cristo, nos salvou do pecado, nos tirou das amarras do inferno. Precisamos levar isso. Precisamos arder por levar isso aqui para toda criatura que não conhece a Cristo. Mundo é etnia, mundo é raça, mundo não é simplesmente um país, não é simplesmente uma nação, é muito mais, é qualquer grupo de pessoas. Não adianta estar num país e não ter alcançado todos os grupos daquele país. Precisamos sentir o ardor do Evangelho. Cristo nos chama. Não nos chama para estar quietinhos no nosso canto. Cristo nos chama para falar do Evangelho a todos. Todos são todos. Não podemos falhar. Precisamos alcançar o máximo de pessoas que puder. Não podemos estar satisfeitos em estar salvos
dentro da nossa comunidade, sabendo que muitos estão morrendo sem salvação. Precisamos levar essa palavra maravilhosa de redenção do pecado. Não é uma palavra que vai afagar a égua, não é uma palavra que vai apenas acariciar, não. É muito mais. É uma palavra que tira o pecado. Às vezes nós temos palavras duras que nós vamos ler do nosso Senhor. Isso para mim, que a palavra ela é correta. Mas precisamos levar a palavra para aqueles que não conhecem a Deus, discipular, falar, porque a palavra não é para coaches que vão apenas falar palavras para aumentar o coração das pessoas que estão sofrendo, sem falar do verdadeiro propósito do Evangelho, que é a redenção do pecado. Precisamos falar e confrontar o pecado para que haja conversão, arrependimento e conversão. Não apenas afagar a égua. Precisamos levar o verdadeiro Evangelho que confronta o pecado. Precisamos levar o Evangelho. Precisamos arder por aquilo que Cristo nos chamou, por aquilo que Cristo nos condicionou. Nós somos o método de Cristo para alcançar os perdidos. Se nós falharmos, a nossa geração será perdida. Se nós falharmos, estamos falhando na honra, estamos falhando na glória e no louvor a Deus. Porque nós evangelizamos para a honra, para a glória e o louvor do Senhor. Se nós falharmos, nós estamos falhando com o chamado pessoal de Cristo. Ele apareceu dos discípulos e deu a ordem de mudar de deixar de ser apenas ouvinte, de deixar de ser apenas um mero seguidor, observador, de ser praticante de tudo aquilo que aprendeu. Nós somos o método de Cristo para alcançar os perdidos. Não podemos deixar para a próxima geração. Temos que fazer hoje. Precisamos saber hoje. Vamos abaixar nossa cabeça. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse chamado que nos trouxe, que nos deu, Senhor. Algo tão maravilhoso. O teu sangue foi derramado na cruz, o sacrifício foi todo teu. Eu deveria estar lá, mas o Senhor foi no meu lugar para me salvar, para salvar a todos nós que crescem no teu nome como o único e suficiente Salvador. E a missão que nos foi dada é simplesmente falar, pregar e viver o Evangelho. Senhor, tu sabes das nossas dificuldades, tu sabes das nossas fraquezas, dos nossos medos. O que eu peço, Senhor, é que tome de nós as nossas fraquezas, ajude-nos, Senhor, na nossa caminhada, que os nossos medos não sejam um empecilho, que as nossas fraquezas não sejam um empecilho, que as nossas doenças não sejam um empecilho, que nada que nos venha a atrapalhar seja possível. Tome, Senhor, todas as nossas dificuldades. Ajude-nos, Senhor. Eis-me aqui. Tu nos chamaste para pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as etnias, em todos os lugares, e não somente dentro dos nossos templos. Nós não podemos ficar aprisionados com o nosso conforto, na nossa casa, no nosso templo, na nossa igreja. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos arder, precisamos seguir a tua grande comissão. Que a nossa chave seja virada hoje, Senhor. Que a nossa chave seja virada hoje. Que deixemos de ser meros ouvintes, que deixemos de ser meros seguidores, que deixemos de estar presos aos nossos bancos e ao nosso sofá. Que deixemos, a partir de agora, o nosso comodismo e sigamos a sua grande comissão. Que falemos do Evangelho, que exalemos o Evangelho, que nós não fiquemos mudos diante de nenhuma das nossas dificuldades, de nenhuma dificuldade levantada pelo inimigo, pelo mundo, que nada nos paralise. Precisamos arder com o Evangelho, precisamos arder com missões. O Senhor nos alistou para essa missão de resgate. A missão de resgate contra o maior acidente já causado no planeta, o pecado.
queda do homem. O principal trabalho foi feito por ti, o derramamento de sangue. E nós só precisamos levar essa boa nova a todos. Nós só precisamos levar essa boa nova a todos. O grande trabalho foi feito por ti lá na cruz. E o nosso trabalho é tão leve. Nos ajude, Senhor, a enfrentar as nossas dificuldades. Que nada nos atrapalhe a seguir a sua chamada, o seu orçamento, a sua comissão, que é pregar o Evangelho a todo tempo, pregar o Evangelho a toda criatura, em todo lugar, não estar preso a lugar nenhum, mas falar do Evangelho. Pai, que saibam de como somos pequenos, Pai, tememos tantas coisas, somos tão pequenos, mas é justamente por sermos pequenos, falhos, nos tornamos fortes, porque somos totalmente dependentes da graça, do teu amor. Se somos fracos, o teu braço é forte. E nos apoiaremos no Senhor para seguir adiante essa grande obra, esse grande chamado, Senhor, que é pregar o Evangelho. Não nos calaremos diante de nenhuma dificuldade, seja imposta pelo governo, seja imposta pela mídia, seja imposta pelo mundo, não nos calaremos. Vamos levar o teu Evangelho, Senhor, a toda a criatura. Nada vai parar a tua igreja, nada vai parar cada um de nós, porque estamos diante de Deus vivo, forte, que não foi parado nem pela morte, está vivo entre nós. Senhor, ajude-nos, somos pequenos, faz, mas o Senhor é forte, o Senhor é grande. E se nós somos pequenos e olharem para nós como pessoas diminutas, atrás de nós vem o grande Deus, o grande leão da tribo de Judá. O Senhor é forte e o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Senhor, esteja conosco, nos fortalecendo. Venceremos todas as dificuldades. Ajude-nos a não paralisar diante de nenhuma dificuldade. Não é pandemia, não é mídia, não é nada que vai nos parar, porque tudo é pequeno diante do Senhor. Tudo é pequeno diante do Senhor. Não haverá nada que nos fará parar. Nos ajude, esteja nos fortalecendo. Em nome de Jesus, que eu clamo, que eu peço, fortaleça essa sua grande chamada, essa sua grande comissão. Venceremos qualquer obstáculo que esteja à nossa frente. Venceremos, porque não somos nós que vencemos. O Senhor vence conosco. O Senhor vence conosco. Tudo posso naquele que fortalece. Posso enfrentar as dificuldades, posso enfrentar as dores, posso enfrentar a fome, porque o Senhor está comigo. O que importa é que o Senhor está comigo. Não há vale da sombra da morte que me paralisará, porque o Senhor está comigo. Nada que o mundo levante para me paralisar, nada que o mundo levante para paralisar a sua igreja será o suficiente, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo. Abençoe-nos. Fortaleça-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.